abraço para a galera, inclusive, que noticiou o seguinte, o Goiás ele tem um interesse em contar com o zagueiro Wilker Ângelo, venezuelano, do Criciúma, para a temporada de 2025. O Ângelo acontece o seguinte, ele tem contrato só até dezembro desse ano no Criciúma e não deve renovar por lá. É um jogador até querido pela torcida, enfim, nos jogos que fez neste Brasileirão foi até bem. E segundo o Enio Bis, da Rádio Som Maior, existe o interesse não só do Goiás, mas de outros 4 clubes da Série A. O Sport, o Ceará e o Vitória. Aliás, tem mais um, o Sport, o Ceará, o Vitória e... que mais? É só isso, tá? E o Ceará, Sport, Vitória e Goiás. Até o momento, interessados, tá? Não há proposta oficial ou algo nesse sentido, mas é um jogador que já deve definir o seu futuro nos próximos dias. Eu gosto do Ângelo, inclusive ele já foi procurado pelo Goiás, tá? Para quem acompanha aqui o Goiás News há mais tempo, vocês vão se lembrar, o Ângelo foi procurado bem no comecinho do ano passado. Essa informação foi confirmada, se eu não estiver enganado, pelo André Rodrigues. Tá? Houve sim um interesse do Goiás. Naquela época ele jogava no futebol da Turquia, ficou um tempo parado, voltou pelo Alcas, lá no Equador, o Alcas que jogou a Libertadores no ano passado, e nesse ano acabou fechando com o Criciúma. Dos jogos que ele fez até aqui, o interessante é que ele é um zagueiro destro, mas joga pelo lado esquerdo, inclusive bate muito bem na bola, com a perna esquerda também. Então é um jogador muito bom no jogo aéreo. No meu entendimento, para uma Série B de Campeonato Brasileiro, é o nome que pode sim ser titular sem grandes problemas. E é aquele ponto também que eu falo, o Goiás ele precisa montar o elenco para o ano que vem homogêneo. O Goiás não pode, por exemplo, ter um único zagueiro titular e o restante ficar aquele Deus nos acuda, como foi, por exemplo, em 2022. Até hoje eu não acredito que o Goiás foi tão pão duro naquela Série A. O Goiás ele teve aquele jogo com o Corinthians fora de casa, que sem o Reinaldo, Caetano, Sidney, o Goiás teve que jogar com o Ian Souto e com o Da Silva na zaga contra o Corinthians. Assim, o Goiás ele é um clube que já foi muito amador. Tá? Não que hoje seja mil maravilhas, mas o Lucas Andrino é um cara mais esperto. No que tange o futebol do Goiás, acho que não vai deixar definhar tanto assim como foi em outras gestões. Enfim, o Wilker Ângelo, para mim, é um zagueiro que resolve, tá? Numa Série B de Campeonato Brasileiro. Para a Série A, não sei, talvez um reserva, enfim, mas para a Série B é um cara que pode ser titular. O que tem que analisar nele é a questão das lesões, né? Ele se lesionou no jogo contra o Fluminense agora, recentemente, não joga mais nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem esse período de lesões muito grande, tá? Isso pode atrapalhar, por exemplo, um eventual negócio. No ano passado, pelo Alca, somente 15 partidas. Pelo Gaziantep lá na Turquia, 21-22, 17 jogos. 2020-21 no Grozny, da Rússia, apenas 19 atuações. Então, nesse quesito, eu iria com calma aí com o Wilker Ângelo, mas dos jogos que eu acompanhei dele nessa Série A, foi-se muito bem. Não só na primeira divisão, desses 13 jogos, ele foi titular em 12 deles, tá? Em 12 deles, pelo Tigre Catarinense, um gol marcado. E também pelas eliminatórias, ele foi titular, por exemplo, contra a Seleção Brasileira, jogou bem, inclusive naquele duelo. E também um mapa preenchido pelo lado esquerdo do gramado. 8 jogos pela Venezuela, que vem fazendo sim uma boa campanha nas eliminatórias, né? A Venezuela que sempre teve aquela característica de ficar ali por baixo, enfim, mas né, nesta Copa América, nestas eliminatórias, está na 8ª colocação, brigando com a Bolívia, quem diria, para uma vaga na Copa do Mundo e tendo o Wilker Ângelo na sua zaga. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse atleta, se pode fazer sentido ou não, visando o ano que vem. Até o momento, apenas um interesse da diretoria alviverde, atleta que já jogou 3 Copa América, tá? 2024 agora, 3 partidas, 2016, 4 jogos também, eu lembro daquela Copa América dele lá nos Estados Unidos, e em 2015 ficou no banco de reservas, jogador que já era convocado, por exemplo, nas categorias de base da seleção. Revelado pelo Trujillianos, passou também no Deportivo Táchira, depois foi para a Rússia, uma carreira alternativa com muitos países do venezuelano até aqui. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo com todas as cotações dos jogos na Champions League. Já semana que vem tem partidas para você palpitar por lá. Por exemplo, Girona e Liverpool. A vitória do Liverpool fora está pagando 1,55 a cada real apostado. Outra partida também interessante, Red Bull Salzburg e Paris Saint-Germain. Vitória do PSG fora, vou colocar aqui a 1,37 a cada real apostado. Vitória do Bayern frente ao Shakhtar, pagando 1,12